Hey jovens, tudo bem? Bem-vindos ao Sábado 14. Eu sou Luciano Filho e hoje é 31 de outubro, ou seja, Halloween, um dos melhores dias do ano para mim porque eu comemoro o Halloween. E para comemorar esse dia, eu vou falar de um dos personagens mais legais dos filmes de terror, que é justamente Ashley Joanna Williams. Aí vocês podem estar me perguntando, quem diabo é essa pessoa que eu nunca ouvi falar dela? Bom, vocês devem conhecer ele por outro nome, Ash Williams. É justamente o herói da franquia A Morte do Demônio. Então vamos lá. Groovy. Ash Williams nasceu em 8 de abril de 1957. Ele tem uma irmã caçula chamada Sherry Williams e tem um pai chamado Brooke Williams. A mãe do Ash abandonou eles e por causa disso o Ash vive em constante atrito com o pai. Ele foi criado em Elk Grove, no Michigan, e na adolescência dele ele conheceu Chet Kaminsky, que se torna o melhor amigo dele. E durante o ensino médio, Ash junto com Chet começam com uma certa vida de adolescente. Eles gostam muito de festa, gostam de usar maconha, gostam de paquerar. E além disso, eles gostam de atormentar a vida do monitor da escola, Thomas Emery. Enquanto Chet tem assim uma certa paixonite por Cherry, Ash, durante o ensino médio, acaba se apaixonando por Linda Bates. Eles ficam um tempo juntos, mas Ash termina seu relacionamento com ela para ficar com uma outra Linda. Brooke deu a Ash um Oldsmobile Delta de 1973 e não se sabe certamente o ano em que aconteceu, em que Ash foi trabalhar no supermercado Smart junto com Linda, onde Ash trabalhava no departamento de utensílios domésticos, enquanto a Linda trabalhava no caixa. Em algum momento também, Ash acaba conhecendo Scott, que vem a ser o seu novo amigo, e também a namorada de Scott, a Shelley. E aos 25 anos, Ash, junto com Scott, suas respectivas namoradas, mas a Cheryl, a irmã do Ash, se unem para passar o final de semana numa cabana no meio de uma floresta. Então eles vão com o intuito de se divertir, passar um tempo juntos, para ser uma coisa bem legal entre eles. E nessa cabana, Scott e Ash acabam encontrando no porão dela um gravador, uma faca e um livro. E a voz do gravador era de Raymond Knowby, que fala que acabou libertando o demônio na floresta. Então, essa voz do gravador recita de novo as palavras mágicas, torna o demônio mais forte e começa a atacar os 5 amigos, começando por Cheryl e na ordem Shelley, Linda e Scott. Então o Ash tem que lidar com esse demônio que está possuindo todos os amigos dele e atormentando ele a todo momento. No final, Ash acaba destruindo o livro, que também é conhecido como Necromonicon, o livro dos mortos, e acaba matando os demônios que possuíram seus amigos. Mas esse não é o fim, ainda existia um demônio solto na floresta que ficava atormentando Ash o tempo todo. A mão do Ash é possuída, e então, para evitar que ela contamine o resto do corpo, ele arranca fora. E em paralelo a isso, Annie Knowby, junto com Ed Gatley, Bob Joe e Jake, estão indo para a cabana para se encontrar com os pais dela para poder recitar as páginas perdidas do livro Necromonicon. Ao chegar lá, o grupo a priori acha que Ash é o lobo que matou os pais dela. Mas depois de lerem um pouco mais da gravação, eles acabam descobrindo que ao recitar pela primeira vez as palavras do Necromonicon, Raymond Knowby acabou liberando o demônio que possuiu a sua mulher Henrietta, e ele acabou enterrando ela no porão ao pé da escada. Ao descobrirem que existia demônios no local, o grupo acaba libertando Ash, que passa junto com o grupo a lutar contra essas entidades. E também o Ash começa a ser possuído pelo demônio, que também é conhecido como o Ash do Mal. Mas ele também tenta assumir o controle em vários momentos,
mesmo que a Anne desconfie de que ele não tem esse controle e que a qualquer momento ele possa virar o Ash do mal para tentar matar ela. Anne tem a ideia de recitar um ritual para levar os demônios para a época de onde eles voltaram. E esse ritual era dividido em duas partes. A primeira transformava a entidade numa criatura carnal e física, e a segunda levava ele para o tempo dele. A Anne acaba fazendo isso, mas não antes de levar uma punhalada nas costas e morrer. Ash junto com o demônio são sugados pelo portal, onde Ash vai parar no ano de 1300, ou seja, século XIV, conhecido também como o século das trevas, onde lá ele é visto como um herói que foi enviado para salvar a população dos demônios que aterrorizam naquele tempo. Mas o medo fala mais alto. Ash é visto como um dos seres malignos e o rei Arthur decide condenar ele à morte. Mas o Ash também acaba conseguindo conquistar muita gente, dentre eles o Iceman. Mas como o Iceman é um homem sábio, e ele acaba dizendo para todos que Ash é um homem profetizado que veio para libertar o povo da Era das Trevas. E que o único jeito dele fazer isso seria pegando o Necromonicon que está no terreno de trevas. E também o Necromonicon era o único jeito de fazer o Ash voltar de volta para o seu tempo. Então, de certa forma, estava unindo o útil ao agradável. Em paralelo a isso, né, o Ash acaba também tendo ali um interesse romântico, que é uma mulher chamada Sheila, que a priori odiava ele, inclusive chegou a jogar uma pedra nele, pelo fato também do irmão dela ter morrido durante a guerra, né, com os demônios. Mas depois ela começa a acreditar que ele é aquele escolhido para salvar o povo. Vale dizer que aqui o Ash está bem diferente, né? Ele chega para lá naquela vida de fugir, de sofrer. Aí então ele chega a considerar o povo daqui como inferior devido às suas limitações tecnológicas. Então ele chega a ser até um pouco rude com a população, inclusive com Sheila, que em certo momento chega a dar um tapa na cara dele. Para a jornada dele, o povo cria uma mão de metal que vai ajudar ele durante essa jornada, o que é bem interessante. Então Ash pega o livro, mas ele acaba recitando as palavras erradas, assim libertando o Exército das Trevas. Além disso, o Ash do Mal acaba sendo libertado também e passa a liderar esse exército. O Ash volta, dá o Necromonicon, mas quando ele diz que falou as palavras erradas, todo mundo fica descrente porque o Exército do Mal foi libertado e condenou todo mundo. Um dos demônios chega voando e acaba também sequestrando Sheila, onde o Ash do Mal acaba transformando ela numa rainha do mal. Então, finalmente a guerra começa e Ash consegue matar o Ash do Mal e todo o seu exército. Então, finalmente trazendo paz para o povo, o Iceman dá para ele a mágica e finalmente Ash volta para o seu tempo normal. Só que o que acontece? No S-Mart, ele acaba descobrindo que existem demônios à solta também e a história acaba com Ash matando o demônio e ficando com a mulher, com a sua prometida. Então, por muito tempo, a vida do Ash ficou tranquila e boa, até que num belo momento, os demônios resolvem voltar. O Ash nunca saiu do supermercado S-Mart. Ele se tornou gerente e lá ele passa a auxiliar Pablo Bolivar, que passa a chamar ele de Ref, o chefe. Mas, como os demônios estão voltando, Ash se une a Pablo e Kelly, que teve seu namorado assassinado pelos demônios, a proteger a humanidade dos ataques dos mais variados tipos de demônios novos e dos antigos também. Por exemplo, a Henrietta, que volta, e a própria Cheryl, a irmã do Ash. Então o Ash passa muito tempo lutando contra esses demônios e também com o Lubinobi, a irmã de Anne, que morreu, né, ao ler as páginas secretas do Necromonicon, que aqui é uma mulher imortal. Ela não morre fácil e ela tem umas ideias bem loucas que podem ou não atrapalhar a vida do Ash. Então, depois de muito sangue, indas e vindas, mortes, possessões,
Ash acaba descobrindo que tem uma filha chamada Brandy Barr, fruto do relacionamento dele com Candice Barr. Então Brandy a priori fica descrente, né, que Ash pode ser o seu pai, porque em Elk Grove Ash é conhecido como Ash Slash, justamente pelo fato dos amigos dele terem sido assassinados e ele ter sobrevivido. Muitos acham que o Ash que matou os amigos dele. Então o Ash tem uma péssima reputação na cidade. Mas depois que ela vê os demônios, depois que a Brandy vê os demônios e tudo mais, ela começa a acreditar mais no pai e começa a ter um relacionamento melhor com ele e com os amigos. E aí ela passa a fazer parte do grupo defendendo a população dos demônios. Mas também a Ruby vê em Brandy uma forma de poder matar Ash, fazendo ela se revoltar contra ele. E em meio a esse retorno dos demônios, vários amigos do Ash também vão morrendo. Dentre eles temos o Chet, o Brooke, o pai dele, e também a Candice, a mãe da Brandy. E no fim, os demônios das trevas surgem e matam tanto a Ruby quanto o demônio que estava possuindo a Kelly no momento. E também eles conseguem colocar as mãos no Necromonicon. E por causa disso, os demônios são soltos e começam a destruir todo o planeta. Inclusive, um demônio gigante Kandariano é libertado também. Então, o Ash, numa última batalha, decide lutar sozinho contra esse demônio gigantesco. E por incrível que pareça, o Ash consegue matar esse demônio com a adaga Kandariana. Mas ele fica em coma por causa dos ferimentos que ele sofreu durante a batalha. Então, depois de um tempo, o Ash finalmente acorda com a ajuda de uma mulher ainda não identificada. E ele acorda nesse futuro pós-apocalíptico. O mundo está todo destruído pelos demônios. Então ele parte com essa mulher, essa nova aliada, rumo ao desconhecido para lutar contra os demônios e talvez procurar os seus amigos e a sua filha, que podem estar vivos. Então, gente, essa foi a história do Ash Williams. Ela está inconclusiva porque não se sabe qual foi o futuro, qual foi o destino do Ash. Mas tudo que se sabe é que ele está ativo ainda, lutando contra os demônios. E que provavelmente ele vai atrás da família dele. Que de certa forma ele criou um vínculo com o Pablo, com a Kelly e com a filha. Recente já, de 17 anos aproximadamente, mas ainda assim sua filha, né? Então, o Ash se tornou um herói muito importante para os filmes de terror, né? Para a cultura pop. Ele tem como principais características a arma dele, a espingarda, a serra elétrica no lugar da mão e a sua própria mão de ferro. Então, ele tem uma personalidade muito forte. Eu confesso que achei que a personalidade dele, a mudança foi gritante do primeiro filme pro terceiro filme, por exemplo. No primeiro filme ele serve ali como uma pessoa mais pé no chão. O palhaço da turma, no caso, era o Scott. Já no terceiro, o Ash é uma pessoa bem rabugenta. Eu não sei dizer se é rabugenta a palavra, mas ele é bem cru, ele é bem, assim, impiedoso nas palavras, né? E aqui no Ash vs Evil Dead, que é a série em 3 temporadas, né? O Ash já é tipo um velho fanfarrão, um vovô que gosta de festas, de usar droga, de curtir, aproveitar. É mais ou menos isso. Muitos dizem que esse é simplesmente o Bruce Campbell interpretando ele mesmo. O Bruce Campbell interpreta o Ash em todos os filmes e franquias da saga A Morte do Demônio. Então, gente, é isso que eu tenho para falar desse personagem tão legal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão aqui. Dê a opinião de vocês que eu respondo se for necessário, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau!